Drayton Madeira. Pois é, e o Sport vai jogar contra a equipe cearense hoje à noite às 21h30 no Castelão, precisando vencer para chegar à liderança. Por quê? Porque o Santos ganhou ontem do Goiás de 2-0, concorrente direto, e o Coritiba ganhou de 1-0 para a equipe do América. E contudo, o Sport, se vencer, ele assume a liderança. Se empatar, ele entra no G4 de todo jeito, mas se vencer, ele assume a liderança do campeonato. Mas o jogo vai ser um jogo muito difícil contra a equipe cearense, que também está desfalcada para esse jogo, mas o Sport tem o seu treinador Souza, que é um treinador muito ofensivo, mas o time vai muito esfacelado, vai sem 8 jogadores que vinham atuando como titulares na equipe rubro-negra. O Alan Ruiz pediu para sair do Sport, o Filipinho está machucado, Zé Roberto com cartão, Fabrício com cartão, Pedro Lima foi vendido, Dalbert, que era o lateral substituto, está machucado. Então o Sport vai muito modificado. O Sport deve jogar com Kaique França, o Thierry também está fora, deve ser o Alisson Cassiano e o Castan, o Riquelme pela esquerda, o Rosales pela direita, Fábio, Matheus e Felipe retornando à equipe. No meio de campo, o Sport deve jogar com Tito Ortiz, Lucas Lima e o Coutinho no ataque, né? Então o Sport deve ir num esquema um pouco diferente de que a gente está vendo no habitual do Sport, que é jogar no 4-3-3, o 4-3-1-2, né? O Sport deve ir no 4-1-4-1 para esse jogo, né? Se retraindo mais um pouco pela primeira vez, porque vai jogar fora de casa e precisa vencer. Precisa vencer para assumir a liderança. Um jogo muito importante, um jogo muito difícil. O Castelão vai estar lotado, a imprensa cearense já está botando lá como 3 pontos certos, é o que a gente vê por algumas mídias sociais, né? Mas realmente é um jogo muito difícil para a equipe do Sport Clube de Recife. O Ceará também está desfalcado. O Ceará passa por momentos turbulentos na sua questão de gestão, né? Estatuto não é aprovado, assembleia uma atrás da outra, briga judicial, desfalques, né? A pressão em cima do Mancini. Acho que se perder o Mancini cai, porque vai jogar contra um time todo esfacelado, que é o Sport, apesar de ter desfalques, a equipe do Ceará. O Richardson não deve jogar, um zagueiro vendido para o Cruzeiro, o outro zagueiro machucado, tem o Paulo Vitor que está voltando à equipe, o Facundo Castro também está fora. Então é um jogo muito difícil também para a equipe cearense. Aliás, já que está essa sorte está lançada, mas eu, na minha concepção, eu acho que é muito difícil o Sport vencer. Eu estou sendo bem sincero, não estou aqui fazendo chororô nem mimimi. O Sport vai muito esfacelado para esse jogo. Seria uma chance ótima se o time tivesse tudo completo. Eu cravaria uma vitória do Sport, porque o time do Ceará está passando por muitas turbulências fora e dentro de campo. A torcida está insatisfeita, apesar do time estar com 15 pontos e ganhando, ele pode entrar no G4 também. Então vai ser um jogo de muita pressão, vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo de que, na minha opinião, quem errar menos vai ganhar o jogo. Não vai ser um jogo qualificado com muita qualidade das duas equipes, porque, em primeiro lugar, o Sport está muito desfalcado, aquele toque de bola que a gente está acostumado do Sport, não vai ter. No último jogo, já contra o Mirassol, tivemos a prova disso, foi um jogo vencido na raça e o Sport jogando em casa. É lógico que o gramado ruim e tantas circunstâncias, mas nesse jogo aí não. Esse jogo é um jogo totalmente diferente, é um jogo de muita rivalidade que foi criada durante as últimas décadas aí, a última década, né, as equipes cearenses evoluindo muito, principalmente o Fortaleza, né, jogando uma primeira divisão há 6 anos, e o Ceará também, depois dessa queda desse imbróglio todo judicial por parte da equipe cearense, né? Mas o jogo é um jogo em que, apesar dos resultados aí, o Sport precisa vencer. É difícil, mas o Sport precisa vencer, porque se o Sport vence, ele assume a liderança e depois terá uma sequência muito boa de jogos em casa, né? Agora, se você me perguntar, vai vencer? Eu acho muito difícil, sinceramente. Mas o jogo é imprevisível, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. E a equipe do Sport é uma equipe aguerrida, né? Uma equipe esforçada. Aí tem todo o imbróglio dessa rivalidade. O Ceará precisa, por outro lado, vencer também. A equipe cearense tem que mostrar alguma coisa para sua torcida. Então vai ser um jogo muito raçudo, digamos assim. Para mim vai ser um jogo muito brigado, de muita catimba. A gente sabe que o time cearense catimba muito, não é?
A gente vai ver aí, sabe, o goleiro Richard, às vezes a turma faz a pesquisa, vamos ver quantos minutos ele fica no chão, né? Um goleiro catimbeiro, bom goleiro, mas é muito catimbeiro. A equipe cearense é uma equipe muito catimbeira, a verdade é essa, né? Eu acho que devido a tanto jogador estrangeiro jogando por lá nos últimos tempos, os caras aprenderam a fazer esse tipo de antijogo, mas é válido, né? É futebol. Agora, o Ceará deve tomar as iniciativas do jogo, mas o Sport não é um time que joga para trás, é um time propositivo. Eu não sei como vai ser. Nos dois últimos jogos, o treinador do Sport tem adotado uma postura um pouco diferente. No primeiro tempo ele segura mais pelo desgaste, no segundo tempo ele adianta as linhas para fazer a marcação alta, para roubar de bola. O Sport é um dos times que rouba mais bola no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. É um time que marca sob pressão, né? E fazendo com que o adversário erre e o Sport tome a bola e faça os contra-ataques. Mas o time está muito esfacelado. Acho que deve ir o Tito Ortiz ali na frente, né? Já que o Alan Ruiz pediu para sair. É mais um desfalque, entre aspas, porque é um jogador que vinha sendo atuante direto, né? Eles é um jogador que entra todo jogo. Se não é titular, ele entra. Então, deve ser com o Tito Ortiz lá na frente, Lucas Lima e o próprio Coutinho, que não está numa fase boa. Zé Roberto está jogando muito melhor, por isso que ele teve até a titularidade no último jogo, mas nesse jogo aí ele recebeu o terceiro cartão amarelo e acaba ficando de fora em um jogo bastante importante, né, torcedor, para as duas equipes. Um jogo que os prognósticos para o jogo são positivos para o lado cearense, né? Inclusive, eu, no canal do Elton Araújo, a repórter cearense, minha filha, vá estudar um pouquinho. Ela chegou e perguntou para o jogador, e aí, como você está preparado para esse jogo do Sport? Faz 20 anos que o Sport não ganha do Ceará. 20 anos que o Sport não ganha do Ceará. Diga assim, fazem 20 anos, né? Ou faz 20 anos que o Sport não ganha do Ceará aqui, porque o último jogo entre Sport e Ceará, o Sport deu uma pisa no Ceará pela Copa do Nordeste. Então é muito amador, né, trabalhando online e depois você dizer jornalista, é brincadeira. Eu não sei nem de que foi, não sei se foi de um canal, deve ter sido um canal de YouTube, né, porque eu não acredito que um jornalista formado, não é, vai falar uma asneira dessa. 20 anos que o Sport não ganha de Ceará. O que é que você acha? 20 anos que o Sport não ganha lá, mas se você pegar esses 20 anos, vê a quantidade de jogos. Inclusive o Sport ganhou o título em cima do Ceará lá e o Ceará ganhou o título em cima do Sport aqui, né? E nos dois jogos foi empate. No último jogo entre Ceará e Sport, o Ceará deu uma pisa, o Sport deu uma pisa no Ceará aqui. Era para ter dado um vareio de bola no Ceará aqui e dado uma goleada, né? Mas futebol é assim mesmo, quem tem boca fala o que quer. Mas eu torno a dizer que será um jogo muito difícil, um jogo que vale muito para as duas equipes, principalmente para a equipe do Sport, que precisa assumir a liderança. Torno a dizer, acho muito difícil, mas muito difícil mesmo o Sport ganhar esse jogo. Mas como o Ceará também não está tão bem no campeonato, pode ser que aconteça um resultado, mas as chances matemáticas e de estatísticas, é lógico que futebol não segue lógica, apontam muito mais favoritismo para o lado cearense, porque joga em casa e, além de tudo, pega uma equipe muito desfalcada, mesmo. Mas o jogo será às 21h30 no Castelão, e aqui tem pós-jogo no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto.